Sob os lustres de cristal do castelo de Waldmer, uma jovem tutora de música pronunciou as palavras que poderiam arruiná-la. Estou esperando seu filho, Excelência. O Duque Wilhelm, 34 anos, virou-se lentamente. Seus olhos âmbar brilhavam com fúria contida. Impossível, ele disse, a voz perigosamente baixa. Os médicos confirmaram, sou estéril há 6 anos. Amélie sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Ela havia imaginado que ele a abraçaria, que sorriria, que o milagre os uniria para sempre. Mas o silêncio que se seguiu foi pior que qualquer acusação. Será que a verdade conseguirá sobreviver à mentira que destruiu 6 anos da vida dele? Antes de começarmos, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Fique conosco até o final, porque esta história vai mostrar que o amor verdadeiro desafia até mesmo o impossível. A carruagem chacoalhou pela estrada coberta de gelo, cada solavanco uma punição para os ossos cansados de Amélie Rousseau. Ela apertou a mala de couro contra o peito. Tudo o que possuía cabia ali. 3 vestidos, partituras herdadas do pai e a carta de recomendação forjada que a tirara de Paris, antes que as acusações se tornassem prisão. O castelo de Waldmer erguia-se contra o céu cinzento como uma fortaleza medieval. Torres de pedra, telhados pontiagudos, janelas estreitas que pareciam olhos observando. Amélie sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio de janeiro. Uma mulher esperava no topo da escadaria de mármore, toda de preto, cabelos loiros presos num coque impecável, olhos cinzentos frios como o inverno. Senhorita Rousseau, sou a condessa Gisela von Steinbach, administradora do ducado. O interior do castelo era mais intimidador que o exterior. Corredores de pedra, tapeçarias antigas, retratos de ancestrais severos. Gisela a conduziu a um salão onde uma lareira crepitava. Sua posição é simples. Gisela começou, sem preâmbulos. Você ensinará piano a Lady Greta, sobrinha órfã do duque. Aulas das 9 às 11, no salão de música. Além disso, há regras. Sua voz endureceu. Você jantará com os funcionários, não com a família. Não se dirigirá ao duque a menos que ele se dirija primeiro, e não perambulará pelo castelo sem propósito. Sua discrição aqui é absoluta, está claro? Perfeitamente, condessa. Amélie foi dispensada com um aceno. Seu quarto era pequeno, mas limpo. Cama estreita, escrivaninha de madeira, janela para os jardins nevados. Ela desempacotou suas posses, colocou as partituras do pai na escrivaninha e, pela primeira vez, desde que deixara Paris, permitiu-se chorar. Lágrimas silenciosas, lembrando a mãe doente, o irmão de 15 anos tendo que abandonar a escola para trabalhar. Vou consertar isso. Ela sussurrou para o quarto vazio. Vou consertar tudo. A primeira aula com Lady Greta foi um desastre. A menina, 12 anos, cabelos loiros encaracolados, teimosia aristocrática, sentou-se ao piano como quem se senta numa guilhotina. Não vejo sentido nisso, ela declarou cruzando os braços. Meu tio diz que música é distração frívola. Amélie respirou fundo. Seu tio está errado. Greta arregalou os olhos. Ninguém diz que meu tio está errado. Então deixe-me reformular. Seu tio não entende música. Há uma diferença. Você é corajosa. Greta sorriu. As outras professoras sempre concordavam com tudo. Eu não sou como as outras. Isso, disse uma voz profunda da porta. Está ficando dolorosamente claro. Amélie se virou. Duque Wilhelm von Waldmer estava parado na entrada, ombro apoiado no batente. Alto, postura militar rígida, cabelos castanhos com fios prateados prematuros. Mas eram os olhos que roubavam o ar, âmbar profundo, intensos demais para serem confortáveis. Excelência! Amélie sentiu o sangue subir ao rosto. Eu não quis. Dizer que estou errado?
Ele ergueu uma sobrancelha. Mas você disse. Wilhelm entrou no salão, aproximou-se do piano. E o que você está tentando comunicar ao ensinar minha sobrinha? Que ela tem voz, que pode expressar o que sente sem pedir permissão. Silêncio. Então Wilhelm fez algo inesperado. Sentou-se no banco do piano. Toque algo. Prove sua teoria. Amélie hesitou apenas um segundo antes de sentar-se ao lado dele. Era inadequado. Seus ombros quase se tocavam, o calor dele irradiando através do espaço minúsculo entre seus corpos. Ela podia sentir o cheiro de couro e algo amadeirado. Forçando-se a se concentrar, Amélie começou a tocar Für Elise. Não a versão simples, mas a completa, todas as camadas de melancolia e raiva reprimida. Seus dedos voaram pelas teclas e ela se perdeu na música, esqueceu onde estava. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Wilhelm a observava com expressão indecifrada. Então, lentamente, colocou os dedos sobre as teclas e tocou uma melodia simples. Ode à alegria, mas tão hesitante que soava como oração. Havia tanta dor naqueles compassos, tanta nostalgia. É lindo, Amélie sussurrou. Seus olhares se encontraram. Âmbar contra verde acinzentado, e por um momento impossível, o mundo pareceu parar. Ao alcançarem a mesma partitura, suas mãos se tocaram. Corrente elétrica. Silêncio carregado. Wilhelm se afastou bruscamente, como se tivesse sido queimado. Continue praticando, ele disse a Greta, e saiu sem olhar para trás. Amélie ficou sentada ao piano, coração disparado, consciente de que algo perigoso havia começado. O jantar formal era um evento mensal obrigatório. Amélie não deveria estar lá. Funcionários jantavam separadamente, mas Gisela havia insistido com um sorriso gelado. Lady Greta especificamente pediu. Amélie sentou-se numa extremidade da longa mesa de carvalho, usando seu melhor vestido verde musgo simples, cercada por sedas, veludos e joias que valiam mais que sua vida inteira. Wilhelm presidia a cabeceira, impecável em traje negro. Ele não a olhara uma única vez. O jantar transcorreu sem incidentes pelos primeiros pratos. Então, sobre o coq au vin, Gisela atacou. Senhorita Rousseau, sua voz cortou as conversas como faca. Conte-nos sobre sua última posição em Paris, com a família Beauchamp, não é? Amélie congelou. Ao redor da mesa, as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram. Sim, Condessa, fui professora de música para os filhos deles. Fascinante. Gisela tomou um gole de vinho. E por que deixou uma posição tão estimada? As crianças cresceram. Não precisavam mais de tutora. Que estranho. Porque recebi uma carta da Madame Beauchamp ontem. Gisela pausou, teatral. Ela disse que você foi dispensada sob circunstâncias questionáveis, algo sobre o sobrinho adolescente da família, uma fixação inapropriada, e quando confrontada, você fugiu para o exterior. Silêncio absoluto. Amélie sentiu o mundo desmoronar. Não foi assim, ela conseguiu dizer, voz fraca. Eu nunca... Nunca o quê? Gisela inclinou a cabeça. Nunca encorajou um menino rico? Porque essas são as palavras que Madame Beauchamp usou. Sussurros explodiram ao redor da mesa, julgamentos se formando, reputações sendo manchadas, portas se fechando. Amélie se levantou, pernas bambas. Se me dão licença? Sente-se, Wilhelm. Ele havia falado pela primeira vez, voz carregando autoridade que não admitia desobediência. Amélie sentou-se. Wilhelm virou-se para Gisela, algo perigoso em seus olhos. Quando exatamente você recebeu essa carta? Ontem, como eu disse. E por que não me mostrou imediatamente? Não queria incomodá-lo com assuntos de funcionários. Assuntos de funcionários. Wilhelm repetiu, voz baixa e mortal. Que você decidiu expor publicamente durante jantar formal. Isso não foi discrição, Gisela. Foi crueldade deliberada.
Gisela empalideceu. Excelência, eu apenas... Não me importa. Wilhelm colocou o guardanapo sobre a mesa. A senhorita Rousseau foi contratada com base em suas credenciais. A menos que você tenha provas concretas e cartas de empregadoras ressentidas não contam, ela continua em sua posição. Ele finalmente olhou para Amélie, expressão indecifrada. Você está dispensada, senhorita Rousseau. Amélie saiu o mais rápido que sua dignidade permitia. Não correu até estar fora de vista. Então correu pelos corredores, trancou-se em seu quarto e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Humilhada, exposta, marcada. E pior, Wilhelm havia testemunhado tudo. Amélie não conseguia dormir. Por volta das 11, desistiu. Vestiu-se, pegou as partituras que Wilhelm deixara em seu quarto dias antes e desceu para a biblioteca. Devolveria as partituras, arrumaria suas coisas e pela manhã pediria demissão. A biblioteca estava escura, iluminada apenas pela lua. Cheirava a papel velho e cera. Amélie colocou os papéis sobre a mesa e virou-se para sair. Por que você não se defendeu? Ela girou. Wilhelm estava sentado numa poltrona próxima à lareira apagada, invisível na escuridão. Havia tirado o paletó e a gravata. A camisa branca estava aberta no colarinho. Excelência, eu não o vi. Por que não lutou? Por que deixou Gisela destruí-la? A raiva subiu na garganta de Amélie. De que adiantaria a palavra de uma tutora sem conexões contra uma condessa? A sociedade já havia decidido. Eu não havia decidido. As palavras pairaram entre eles carregadas. Wilhelm deu um passo em sua direção. O que aconteceu em Paris? A verdade. E Amélie, sem mais nada a perder, contou. O sobrinho da Madame Beauchamp tinha 17 anos. Decidiu que estava apaixonado por mim. Deixava cartas, presentes. Eu os devolvia. Mas então ele entrou no meu quarto uma noite, tentou me beijar à força. Eu gritei. Ele mentiu. Disse que eu o havia seduzido. E Madame Beauchamp escolheu acreditar no sobrinho rico. Wilhelm estava perto demais agora, invadindo o espaço que deveria permanecer entre eles. E você fugiu, ele disse. Eu sobrevivi, há uma diferença. Ele a estudou por longo momento. Fique. Excelência, fique. Greta precisa de você, mas há uma condição. Ele hesitou, incerteza cruzando seu rosto pela primeira vez. Eu sofro de insônia, desde a prisão. Descobri que a música ajuda, especificamente a forma como você toca. Amélie prendeu a respiração. Quero que você toque piano para mim à noite, às 11 horas, no meu salão privado. Apenas meia hora. Isso seria completamente inadequado, Amélie sussurrou. Estar sozinha com o senhor será estritamente profissional. Você tocará. Eu ouvirei. Nada mais. Eles se encararam na penumbra, ambos sabendo que era mentira. Não havia nada profissional no calor que Amélie sentia. Nada platônico na forma como ele a olhava. Se eu aceitar, Amélie disse, você me protegerá da condessa? Sim. E quando os rumores começarem, eu os manejarei. Amélie sabia que era péssima ideia, mas precisava do emprego, do dinheiro, de um lugar para se esconder. E uma parte pequena dela admitiu que queria estar perto dele. Está bem, tocarei para o senhor. Wilhelm deixou escapar uma respiração que parecia estar segurando. Obrigado. Ele estendeu a mão, gesto formal de agradecimento, e Amélie, sem pensar, colocou sua mão na dele. A corrente foi imediata, pele contra pele, ambos congelaram. Wilhelm olhou para suas mãos entrelaçadas como algo perigoso. Então, lentamente, ergueu a mão dela e pressionou-a contra seus lábios por um segundo impossível. Até amanhã, às 11. Ele sussurrou contra sua pele. E então a soltou, deu um passo para trás e saiu da biblioteca.
Amélie permaneceu sozinha, coração disparado, mão formigando onde ele a tocara. Ela não sabia que Wilhelm havia se trancado no quarto, ficado parado na escuridão por 1 hora, tentando entender o que havia feito. Não sabia que Gisela, da janela de seu quarto, havia visto as luzes da biblioteca se apagarem, havia visto Wilhelm sair sozinho e já estava escrevendo cartas para velhos conhecidos em Paris. E não sabia que, em semanas, aquele toque de mãos se transformaria em algo que nenhum dos dois poderia controlar, algo que mudaria tudo. A primeira noite, Amélie chegou ao salão privado com 5 minutos de antecedência. O espaço era menor que esperava, mais íntimo. Uma lareira crepitava, lançando sombras nas paredes forradas de livros. Um piano de cauda negro dominava um canto. O ar cheirava a madeira queimada, conhaque e cedro. Wilhelm estava junto à janela, olhando para os jardins nevados. Senhorita Rousseau, pontual. Sim, excelência. Wilhelm, quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Wilhelm. O nome soou perigoso, íntimo demais. Não seria apropriado. Nada sobre esta situação é apropriado. Ele gesticulou para o piano. Mas aqui estamos. Amélie se sentou ao piano, mãos tremendo sobre as teclas. O que você gostaria que eu tocasse? O que você quiser. Wilhelm se acomodou numa poltrona próxima à lareira, um copo de conhaque na mão. Apenas toque. Amélie fechou os olhos por um momento, respirou fundo e começou. Noturno, em dó sustenido menor de Chopin. A música fluiu de seus dedos, suave, melancólica, cheia de anseios não ditos. O salão se encheu com as notas e Amélie se permitiu perder-se nelas. Quando terminou, o silêncio que se seguiu era espesso como veludo. Novamente, Wilhelm disse voz rouca, toque novamente, e ela tocou, peça após peça, Chopin, Mozart, Beethoven. Ela tocou como se estivesse confessando segredos, como se as teclas pudessem traduzir tudo que ela não ousava dizer em voz alta. Quando o relógio marcou 00:30, Wilhelm se levantou. Obrigado, mesma hora amanhã. A rotina se estabeleceu. Manhãs com Greta, tardes com os funcionários, e às 11 horas ela subia até o salão privado. Na quinta noite, Wilhelm começou a fazer perguntas. Por que você escolheu este noturno? Ele perguntou após ela terminar uma peça particularmente sombria. Amélie hesitou. Porque combina com a neve lá fora. Fria, mas de alguma forma bela. Você sente frio aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Às vezes, mas não quando estou tocando. Wilhelm a estudou por um longo momento. Você é diferente quando toca, menos guardada. A música não julga, Amélie disse suavemente. Não há perigo em ser honesta com as teclas. E comigo? Há perigo em ser honesta comigo? Os olhos dele se encontraram através do salão fracamente iluminado. Não sei ainda, Amélie admitiu. Na 10ª noite, ele se aproximou do piano enquanto ela tocava. Ficou parado atrás dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Amélie errou uma nota, os dedos tropeçando. Desculpe, ela sussurrou. Não pare. Ela continuou, mas agora estava dolorosamente consciente dele. Da forma como ele respirava, do cheiro de conhaque e cedro envolvendo-a, do espaço minúsculo entre eles que parecia pulsar com eletricidade. Quando a peça terminou, Wilhelm colocou a mão no ombro dela. Apenas isso, um toque leve, casto, que de alguma forma queimou através do tecido de seu vestido. Você está tensa, ele observou. Estou cansada. Não, você está com medo. Amélie se virou no banco para encará-lo e percebeu tarde demais o quão perto isso os colocava, seus joelhos quase tocando os dele, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. Com medo de quê? Ela conseguiu perguntar. De mim? Do que está acontecendo aqui? Nada está acontecendo aqui, Amélie mentiu.
Eu toco, você escuta. É tudo. É mesmo? Ela não conseguiu responder, porque não era. E ambos sabiam. Durante o dia, eles mantinham as aparências. Amélie era a tutora, Wilhelm o duque. Eles mal se falavam, mas à noite, naquele salão, as barreiras começavam a desmoronar. Na 15ª noite, choveu. Não neve, mas chuva de primavera precoce, batendo nas janelas como dedos impacientes. A lareira estava mais alta que o normal, e o salão parecia menor, mais abafado. Amélie tocou Clair de Lune, e quando terminou, Wilhelm não se moveu de sua poltrona. Ele apenas ficou olhando para o fogo, o perfil iluminado pelas chamas, mandíbula forte, cílios longos lançando sombras, lábios apertados em linha pensativa. Conte-me sobre a prisão, Amélie disse antes que pudesse se censurar. Wilhelm virou a cabeça lentamente. Por quê? Porque você nunca dorme. Porque suas mãos tremem quando pensa que ninguém está olhando. Porque você me pede para tocar todas as noites como se a música fosse o único remédio contra algo que está lhe consumindo. Silêncio. Apenas o som da chuva e do fogo. Foi há 6 anos, Wilhelm começou voz baixa. Fui acusado de conspiração sem provas. Passei 14 meses em Vaduz, sozinho, no escuro. Os médicos vinham regularmente, sangrias, substâncias que me faziam vomitar. Quando me libertaram, provaram minha inocência, mas os médicos informaram que havia consequências, que eu nunca poderia ter filhos. Wilhelm, Amélie sussurrou, sem perceber que havia usado seu nome. Ele ergueu os olhos e ela viu a dor crua ali. Durante 6 anos acreditei nisso. Aceitei que minha linhagem morreria comigo, que eu havia falhado com meus ancestrais, com meu título, com tudo que deveria proteger. Amélie se levantou do banco do piano e, sem pensar nas consequências, cruzou o salão até ele e ajoelhou-se ao lado de sua poltrona. Você não falhou, ela disse firmemente. Você sobreviveu. Isso não é fracasso. Wilhelm olhou para ela como se estivesse vendo o sol pela primeira vez após anos de escuridão. Lentamente ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, dedos trêmulos traçando a linha de sua bochecha, o arco de sua sobrancelha. Como você faz isso? Ele murmurou. Fazer o quê? Me fazer acreditar que há esperança. Amélie cobriu a mão dele com a sua. Porque há. Sempre há. Wilhelm se inclinou e encostou a testa na dela. Eles ficaram assim por um momento impossível. Respirações se misturando, corações em sincronia. Não era um beijo, era rendição. Amélie, ele sussurrou seu nome como uma prece. Wilhelm, ela respondeu. Suas bocas estavam a centímetros de distância. Tudo o que ela precisava era inclinar-se apenas um pouco mais, fechar aquele espaço minúsculo e a porta se abriu. Ambos se afastaram bruscamente. Wilhelm ficou de pé de um salto. Amélie recuou, o coração disparado. Gisela estava parada na entrada, olhos brilhando com triunfo. Excelência, perdoe a intromissão. Há uma emergência com os livros contábeis. Isso não pode esperar até amanhã? Wilhelm perguntou, a voz tensa. Infelizmente, não. Gisela olhou para Amélie. Senhorita Rousseau, acredito que a sessão musical terminou por hoje. Amélie fez uma reverência rápida e saiu. Ao passar por Gisela, viu o sorriso cruel em seus lábios. Ela sabia e estava esperando o momento de atacar. Amélie correu pelos corredores até seu quarto, trancou a porta e encostou-se nela, o corpo tremendo. Quase havia acontecido. Quase. E o mais aterrorizante era que ela queria que tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Amélie encontrou uma carta sob sua porta. Sem assinatura, mas ela reconheceu a caligrafia elegante imediatamente. Afaste-se do duque, ou sua reputação será destruída permanentemente. Esta é sua última advertência.
Amélie amassou a carta, jogou-a na lareira e a viu queimar. Não recuaria, mas talvez devesse ter recuado. Porque 3 dias depois, durante uma aula matinal com Greta, Wilhelm entrou no salão de música. Ele parecia diferente, mais frio, mais distante, como se tivesse erguido todas as barreiras que haviam estado lentamente se desfazendo. Greta, você está dispensada, ele disse. A menina olhou entre eles confusa, mas obedeceu. Assim que a porta se fechou, Wilhelm se virou para Amélie. As sessões noturnas precisam parar. As palavras foram como um tapa. O quê? Não são apropriadas. Estão gerando rumores. Gisela me mostrou cartas dos criados, relatos dos guardas. Eles estão falando. Então, deixe-os falar, Amélie disse, a raiva subindo. O que eles dizem importa mais que... Que o quê? Wilhelm interrompeu. Mais que sua reputação. Porque é isso que está em jogo, Amélie. Você já foi humilhada uma vez neste castelo. Quer passar por isso novamente? Wilhelm continuou. Você merece mais que ser assunto de fofocas. Merece uma vida sem escândalo, sem vergonha. E você decide isso por mim? Eu decido protegê-la de mim mesmo. Amélie deu um passo em direção a ele, tremendo de emoção. Talvez eu não queira ser protegida. Wilhelm fechou os olhos, como se ela tivesse acabado de perfurá-lo. As sessões acabaram. Você continuará como tutora de Greta, mas nada mais. Wilhelm, é uma ordem, senhorita Rousseau. E com isso, ele saiu, deixando-a sozinha no salão de música, lágrimas de frustração queimando em seus olhos. Amélie não foi ao salão privado naquela noite, nem na noite seguinte, nem na semana seguinte. Ela cumpria suas obrigações como tutora, mantinha a cabeça baixa, evitava Wilhelm completamente. Mas à noite, deitada em sua cama estreita, ela olhava para o teto e sentia a ausência dele como uma ferida física. 2 semanas de silêncio, 2 semanas de dor. Então, numa noite de lua cheia, quando Amélie estava prestes a apagar a vela e tentar dormir, ouviu uma batida suave em sua porta. Ela abriu. Wilhelm estava lá, cabelos despenteados, camisa amassada, olhos selvagens. Eu não aguento mais, ele disse, voz rouca. Não consigo dormir, não consigo pensar, não consigo fingir que você não importa. Amélie prendeu a respiração. Wilhelm, eu tentei ser nobre, tentei fazer o certo, mas não consigo ficar longe de você. E antes que ela pudesse responder, ele deu um passo para dentro do quarto dela, fechou a porta e finalmente, apagou aquela distância impossível entre eles. Suas bocas se encontraram desesperadamente, como se ambos tivessem estado morrendo de sede e finalmente encontrassem água. As mãos de Amélie se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-o para mais perto. As mãos dele envolveram sua cintura, pressionando-a contra a porta. Eles se beijaram como se o mundo estivesse acabando, como se fosse a última e primeira coisa que fariam. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo, ofegantes. Fique, Amélie sussurrou. Por favor, fique. Wilhelm encostou a testa na dela, olhos fechados. Se eu ficar, eu sei. Amélie, eu não posso. Eu sei o que disseram. Sobre você não poder ter filhos, eu não me importo. Você deveria se importar. Merece um homem que possa lhe dar uma família. Amélie segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Eu não quero qualquer homem. Eu quero você. Seja lá o que isso signifique. Wilhelm a estudou por um longo momento e então algo se quebrou nele. A última barreira, a última defesa. Que Deus me perdoe, ele murmurou e a beijou novamente. Desta vez, não houve hesitação. Não houve volta. Sob a luz da lua que entrava pela janela estreita, Wilhelm e Amélie se entregaram um ao outro. Todas as regras,
Todas as convenções, todo o medo queimado pelo desejo que os consumia havia semanas. E quando o amanhecer começou a clarear o céu, Wilhelm ainda estava lá, segurando-a contra seu peito, dedos traçando padrões preguiçosos em seu ombro nu. "O que fazemos agora?" Amélie perguntou suavemente. "Não sei", Wilhelm admitiu, "mas não posso lamentá-lo. Nem eu." "Encontraremos um jeito", ele prometeu, beijando o topo de sua cabeça. "De alguma forma, faremos isso funcionar." Mas enquanto Wilhelm vestia-se silenciosamente e escorregava de volta para seus aposentos antes que o castelo acordasse, nenhum deles sabia que já era tarde demais. 3 semanas depois, Amélie perceberia os sinais: a náusea matinal, a tontura, a sensação estranha em seu corpo. E teria que tomar a decisão mais aterrorizante de sua vida: como contar a um homem que acredita ser estéril que ela está carregando seu filho. 3 semanas desde aquela noite. 3 semanas de encontros secretos, promessas sussurradas na escuridão. Wilhelm vinha ao quarto de Amélie sempre que o castelo adormecia. Eles viviam numa bolha frágil, onde títulos não existiam. Mas bolhas sempre estouram. A primeira náusea veio numa manhã de abril. Amélie vomitou antes mesmo de sair da cama. Atribuiu a comida do jantar, mas veio no dia seguinte e no outro. Na segunda semana, seus seios ficaram sensíveis. Na terceira, sua menstruação não veio. Amélie conhecia os sinais. Estava grávida, do duque Wilhelm von Waldmeer, um homem que acreditava com cada fibra de seu ser que era estéril. Amélie passou 2 dias em agonia. Como contar? Ele acreditaria ou a acusaria de traição. Finalmente, numa tarde chuvosa, foi até o escritório de Wilhelm. "Entre." Wilhelm estava atrás da escrivaninha, revisando documentos. Quando a viu, sorriu. "Amélie, é arriscado vir aqui durante o dia." "Eu sei, mas preciso falar com você." A expressão dele mudou instantaneamente. "O que aconteceu? Gisela disse algo?" "Não, não é Gisela." Amélie fechou a porta. Encostou-se nela para se apoiar. "Wilhelm, há algo que você precisa saber. E quando eu disser, você pode pensar o pior de mim. Mas juro por tudo que é sagrado. É a verdade." Wilhelm a pegou pelos ombros, olhos âmbar repletos de preocupação. "Você está me assustando. O que é?" Amélie respirou fundo. Não havia forma fácil de dizer aquilo. "Estou grávida." O silêncio foi ensurdecedor. Wilhelm a soltou como se queimasse. Deu 2 passos para trás. "O que você disse?" "Estou esperando um filho. Seu filho." Wilhelm passou a mão pelo cabelo, virando-se de costas para ela. "Isso é impossível." "Eu sei o que os médicos disseram." "Não." Ele girou, voz subindo. "Você não entende. Isso é impossível. Os testes foram conclusivos. 6 anos de certeza médica. 6 anos. Então explique isto." Amélie pressionou a mão contra o ventre. "Explique por que acordo enjoada todas as manhãs. Por que meu corpo está mudando? Por que sinto algo crescendo dentro de mim?" Wilhelm a encarou, e Amélie viu o momento exato em que a descrença se transformou em algo muito pior. Suspeita. De quem é? Sua voz estava perigosamente baixa agora. As palavras foram como uma faca no coração dela. "Seu, apenas seu. Me diga a verdade, Amélie." Ele deu um passo em sua direção, mãos fechadas em punhos. "Quem foi? Algum criado? Um dos guardas? Alguém da vila?" "Ninguém!" Amélie gritou, lágrimas finalmente escorrendo. "Ninguém me tocou além de você. Como pode sequer perguntar isso?" "Porque é impossível!" Wilhelm rugiu. E então, tomado por uma fúria que ela nunca havia visto, ele agarrou a pesada escrivaninha e a virou. Documentos voaram, tinta se espalhou, o som do móvel batendo no chão ecoou como trovão. Amélie recuou, as costas contra a porta. Wilhelm ficou parado, respiração pesada, olhando para o caos que havia criado.
Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Vá, saia antes que eu diga algo que não posso desfazer. Wilhelm, por favor, vai! Amélie abriu a porta com as mãos trêmulas e fugiu. Subiu as escadas, trancou-se no quarto e desmoronou. Perdeu tudo. O que ela não sabia era que alguém havia escutado tudo. Gisela von Steinbach estava no salão adjacente ao escritório de Wilhelm, ouvindo cada palavra através da parede fina. E agora, com um sorriso que poderia congelar o inferno, ela sabia exatamente como destruir ambos de uma vez por todas. Amélie não saiu do quarto pelo resto do dia. Na manhã seguinte, uma carta chegou sob sua porta. Senhorita Rousseau, sua presença é solicitada no salão principal às 2 horas. Conselho familiar. Comparecimento obrigatório. Caligrafia de Gisela. Um conselho significava julgamento. Às 2 horas, Amélie entrou no salão. Gisela sentava numa poltrona central. Wilhelm junto à lareira, recusando-se a olhar. 3 outros homens presentes. Um médico idoso, um advogado, um nobre local. Senhorita Rousseau. A voz de Gisela era suave, mas havia veneno escondido sob a seda. Obrigada por se juntar a nós. Amélie permaneceu de pé no centro do salão, sentindo-se exposta, julgada. A carta disse que havia assuntos a discutir. De fato, Gisela cruzou as mãos elegantemente. Chegou ao meu conhecimento que você fez certas alegações graves e, francamente, ultrajantes. Não fiz alegações, disse a verdade. A verdade? Gisela riu, um som sem humor. Você afirma estar grávida do Duque, um homem que foi medicamente comprovado como incapaz de gerar filhos. Isso não é verdade, minha cara. É fantasia. Ou pior, é um esquema calculado. O advogado se adiantou. Senhorita Rousseau, se você persistir nesta falsa alegação, poderá enfrentar acusações criminais, difamação, tentativa de extorsão. As penalidades incluem prisão. Amélie olhou para Wilhelm, implorando silenciosamente para que ele a defendesse, para que ele dissesse algo. Mas ele permaneceu em silêncio, olhando fixamente para o fogo. Entendo, Amélie disse lentamente, que a situação parece impossível. Mas impossível não significa inexistente. Gisela se levantou, aproximou-se como predador cercando a presa. Vou ser generosa, senhorita Rousseau. Farei uma oferta que você seria sábia em aceitar. Deixe o castelo imediatamente. Você receberá dinheiro suficiente para viajar, estabelecer-se em outro lugar, cuidar de sua situação discretamente. Em troca, você nunca mais mencionará o Duque, nunca mais entrará em contato, nunca mais pisará em Liechtenstein. E se eu recusar? Então, você enfrentará as consequências legais. Sua família em Paris será notificada de sua desonra. Você perderá qualquer chance de emprego respeitável. E essa criança, ela praticamente cuspiu a palavra, será marcada como bastarda de origem questionável. Amélie sentiu o mundo se estreitar. Ela estava encurralada, mas então algo dentro dela, a mesma teimosia que a fizera enfrentar Gisela antes, se acendeu. Não, ela disse firmemente, não vou mentir, não vou fugir. E não vou permitir que vocês destruam a verdade, porque ela é inconveniente. Virou-se para o médico. Doutor, é verdade que o Duque foi declarado estéril? O médico ajustou os óculos desconfortavelmente. Os registros indicam que sim. Com base em quê? Que testes? Exames feitos pelo Dr. Franzen há 6 anos após a liberação do Duque da prisão. E o Dr. Franzen está aqui para confirmar seus métodos? Silêncio. O médico olhou para Gisela nervosamente. O doutor Franzen faleceu há 18 meses. Gisela interveio rapidamente. Mas seus registros são claros. Registros podem ser falsificados, Amélie disse, e viu Gisela empalidecer ligeiramente.
especialmente por alguém com interesse em manter o duque sem herdeiros. Como ousa? Gisela começou. Eu ouso porque estou lutando por minha vida, Amélie gritou, e pela vida desta criança. Vocês me oferecem dinheiro para desaparecer porque a verdade os amedronta. Porque se eu estiver dizendo a verdade, então tudo o que vocês acreditavam por 6 anos é uma mentira. A porta do salão se abriu abruptamente. Uma mulher idosa entrou. Cabelos brancos presos num coque, vestido simples mas limpo. Olhos gentis, mas determinados. Ela carregava uma caixa de madeira sob o braço. Perdoem a interrupção, ela disse, voz surpreendentemente forte. Sou Helene Gerber, viúva do Dr. Otto Gerber, que trabalhou na prisão de Vaduz. Gisela ficou branca como neve. Senhora Gerber, esta é uma reunião privada que diz respeito à honra de meu falecido marido. Helene colocou a caixa sobre a mesa. E a verdade sobre o que aconteceu há 6 anos. Wilhelm finalmente se moveu, virando-se da lareira. Senhora Gerber, o que você quer dizer? Meu marido manteve registros detalhados de todos os tratamentos médicos dados durante seu encarceramento, Excelência. Ela abriu a caixa, revelou pilhas de documentos amarelados. Sangrias controladas. Quinina em doses terapêuticas, nada que causasse esterilidade permanente. Ela retirou uma carta selada. E isto, uma carta confessional que meu marido escreveu antes de morrer. Ele não teve coragem de enviá-la enquanto vivo, mas fez-me prometer que a verdade seria revelada. Helene quebrou o selo, leu em voz alta. Eu, Dr. Otto Gerber, confesso meu papel numa fraude médica. Fui forçado pelo Dr. Franzen, sob ordens da condessa Gisela von Steinbach, a falsificar o diagnóstico de esterilidade para o duque Wilhelm von Waldmer. Os tratamentos dados não causaram dano reprodutivo. O diagnóstico foi fabricado para garantir que o duque permanecesse sem herdeiros, permitindo à condessa controle prolongado das finanças ducais. Silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para Gisela. A condessa tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Isso é absurdo. Uma invenção de uma viúva senil. Há testemunhas, Helene interrompeu calmamente. Outros médicos da prisão, registros financeiros mostrando pagamentos da condessa ao Dr. Franzen. Tudo documentado. Wilhelm atravessou o salão em 3 passadas longas, arrancou a carta das mãos de Helene, leu com olhos cada vez mais arregalados. Quando terminou, seu rosto estava transformado. Não mais dúvida, mas fúria pura. Gisela, ele disse, voz mortal, você me roubou 6 anos. Eu estava protegendo o ducado. Você estava protegendo seu poder, Wilhelm rugiu. Você mentiu, conspirou, corrompeu médicos, me manteve acorrentado a uma mentira para que pudesse controlar minha fortuna. Virou-se para Amélie e ela viu lágrimas brilhando em seus olhos. E quando você veio a mim com a verdade, eu não acreditei, eu a acusei. Amélie não conseguiu falar, garganta apertada demais. Wilhelm atravessou o salão, parou diante dela e fez algo que chocou a todos. Ele se ajoelhou. Amélie Rousseau, sua voz tremia. Perdoe-me, eu falhei com você quando você mais precisava. Duvidei quando deveria ter confiado. Mas prometo... Ele pegou as mãos dela. Se você me der uma segunda chance... Passarei cada dia do resto da minha vida provando que você merece ser amada, honrada e respeitada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Amélie. Wilhelm, case-se comigo. Ele disse isso diante de todos, sem vergonha, sem hesitação. Não pela criança. Mas porque não consigo imaginar um único dia sem você. Porque você é a única pessoa que me viu no meu pior momento e ainda escolheu ficar. Amélie se ajoelhou diante dele, pegou seu rosto entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. Wilhelm a puxou para seus braços, e ali,
no salão cheio de testemunhas, beijou-a com toda a devoção que ele deveria ter mostrado desde o início. Quando se separaram, Amélie olhou para Gisela. A condessa estava pálida, tremendo, sabendo que estava arruinada. Saia, Wilhelm disse sem olhar para ela. Você tem 1 hora para deixar este castelo. Todas as suas propriedades serão confiscadas. Se você tentar retornar a Liechtenstein, será presa. Gisela tentou falar, mas não havia defesa. Ela saiu correndo, a porta batendo atrás dela. Wilhelm ajudou Amélie a ficar de pé, manteve-a contra seu peito. Nunca mais, ele sussurrou em seu cabelo, nunca mais vou duvidar de você. E pela primeira vez em semanas, Amélie sentiu que poderia respirar. Gisela von Steinbach deixou o castelo naquela tarde com apenas uma mala. Propriedades confiscadas, documentos queimados. Quando as carruagens a levaram embora, o castelo inteiro suspirou aliviado. Wilhelm mandou chamar os melhores médicos. Não para questionar, mas para garantir que Amélie e a criança estivessem saudáveis. Confirmaram. 6 semanas, desenvolvimento normal. Naquela noite, sozinhos no salão privado, Wilhelm ajoelhou-se diante de Amélie. Quando você veio com a verdade, escolhi a palavra de médicos mortos sobre a sua. Como posso compensar? Amélie tocou o rosto dele. Você já está, a cada momento que escolhe acreditar. Wilhelm beijou a palma da mão dela. Vou passar a vida toda provando que você fez a escolha certa. No dia seguinte, Wilhelm convocou nobres e funcionários. Diante de mais de 100 testemunhas, fez um anúncio formal. Durante 6 anos, vivi sob uma mentira. Mas a verdade foi revelada pela coragem de uma mulher extraordinária. Estendeu a mão para Amélie. Amélie Rousseau é a mulher que amo, a mãe do meu filho, e em 3 semanas será minha duquesa. O salão explodiu em sussurros. Wilhelm continuou, a voz endurecendo. Qualquer um que questione a honra dela estará questionando a minha. Lady Greta começou a aplaudir. Lentamente, outros se juntaram. Os preparativos começaram. Wilhelm insistiu numa cerimônia digna. Amélie pediu simplicidade. Chegaram a um acordo. Cerimônia íntima na capela, recepção modesta. Wilhelm mandou buscar a mãe e o irmão de Amélie de Paris. Quando a carruagem chegou 3 semanas depois, Amélie correu escada abaixo. Sua mãe, Margot, desceu primeiro. Magra, mas com os mesmos olhos cheios de lágrimas. Minha menina corajosa. Wilhelm as recebeu com graça. Deu à mãe de Amélie os melhores aposentos. Ofereceu ao jovem Claude uma posição futura no ducado. Durante o jantar, pegou a mão de Margot. Prometo cuidar de sua filha como ela merece. A manhã do casamento amanheceu clara. Maio trouxe flores às montanhas e calor aos vales. Amélie acordou cedo. Tocou o ventre onde começava uma saliência. Hoje nos tornamos uma família. O vestido era simples, mas elegante. Seda champanhe com rendas delicadas, flores brancas nos cabelos soltos. Claude a esperava para escoltá-la. Papai estaria orgulhoso. A capela estava iluminada por velas. Menos de 20 pessoas presentes. E no altar, Wilhelm, uniforme ducal completo, mas foi a expressão em seu rosto que tirou seu fôlego. Admiração, amor, gratidão. Amélie caminhou até ele, e quando ficaram lado a lado diante do padre, Wilhelm pegou suas mãos e sussurrou: Você é a visão mais linda que já contemplei. O padre começou a cerimônia. As palavras eram tradicionais, solenes, mas Amélie mal as ouvia. Estava perdida nos olhos âmbar de Wilhelm, no aperto firme de suas mãos, na certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Quando chegou a hora dos votos, Wilhelm se virou completamente para ela. Amélie Rousseau, ele começou, voz clara e firme. Eu prometo amá-la não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis.
Prometo acreditar em você quando o mundo duvidar. Prometo proteger você e nossa criança com tudo que sou. E prometo nunca, nunca esquecer que você me salvou. Não apenas desta mentira, mas de uma vida sem amor, sem esperança, sem luz. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Amélie agora. Wilhelm von Waldmer, ela respondeu, voz tremendo. Eu prometo estar ao seu lado, através de qualquer tempestade. Prometo ser sua parceira, sua confidente, sua maior defensora. Prometo criar nossos filhos com amor e coragem. E prometo nunca deixar você esquecer que é digno de ser amado, não por seu título, mas por quem você é. O padre sorriu. Pelas bênçãos de Deus e testemunho destes presentes, eu os declaro marido e mulher. Wilhelm não esperou permissão. Ele puxou Amélie para seus braços e a beijou. Profundo, apaixonado. Na pequena capela, aplausos e risos ecoaram. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo através das lágrimas. Duquesa. Wilhelm sussurrou contra seus lábios. Meu duque, ela respondeu. A recepção foi alegre, cheia de música e danças. Amélie tocou piano, a mesma peça que tocara naquela primeira noite no salão privado, e Wilhelm ficou ao lado, observando-a com aquele olhar que dizia tudo sem palavras. Quando a noite caiu e os convidados começaram a se retirar, Wilhelm levou Amélie para os aposentos ducais. Agora, os aposentos deles. Um quarto enorme com cama com dossel, lareira crepitante, janelas que davam para as montanhas sob o luar. Bem-vinda ao lar, Wilhelm disse, fechando a porta. E ali, longe de olhares curiosos, eles celebraram sua união com ternura e a promessa de todos os amanhãs que viriam. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Amélie. Wilhelm cumpriu cada promessa. Ele a tratava como igual, pedia sua opinião em assuntos do ducado, garantia que ela fosse respeitada em todos os círculos sociais. E quando sua barriga cresceu, redonda e óbvia, ele a adorava. Beijava o ventre todas as manhãs. Conversava com o bebê à noite. Lia livros sobre paternidade com seriedade cômica. Estou apavorado, ele confessou uma noite, a cabeça deitada no colo de Amélie, enquanto ela acariciava seus cabelos. E se eu não souber como ser pai? Então aprenderemos juntos. Amélie disse suavemente, assim como aprendemos tudo. 6 meses após o casamento, numa madrugada de novembro, quando neve fresca cobria as montanhas, Amélie acordou com uma dor aguda. Wilhelm, ela sussurrou, agarrando sua mão. Está na hora. Wilhelm entrou em pânico completo. Gritou por criados, médicos, parteiras, correu pelos corredores como um louco. Quando os médicos finalmente chegaram e o baniram do quarto, é melhor para ela, excelência. Ele recusou. Ela é minha esposa, ele disse firmemente. Fico. E ficou. Segurou a mão de Amélie através de cada contração. Enxugou o suor de sua testa. Sussurrou encorajamentos quando ela gritava de dor. Você consegue, ele repetia. Você é a pessoa mais forte que conheço. Após 6 horas de trabalho de parto, que pareceram uma eternidade, um choro agudo encheu o quarto. É um menino, a parteira anunciou, sorrindo amplamente. Wilhelm ficou paralisado, olhando para o pequeno ser vermelho e gritando envolto em cobertores brancos. Então, a parteira colocou o bebê em seus braços. O mundo parou. Este era seu filho, seu herdeiro, seu milagre. Wilhelm se sentou na beirada da cama onde Amélie estava deitada. Exausta, ele colocou o bebê em seus braços. Olhe, Amélie sussurrou, tocando o rostinho minúsculo. Olhe o que fizemos. Wilhelm não conseguiu falar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Lágrimas de alegria, de alívio, de amor tão profundo que doía. Obrigado, ele finalmente conseguiu dizer. Por acreditar, por lutar, por me dar isto. Nós demos isto um ao outro, Amélie corrigiu.
Eles decidiram chamar o bebê de Otto, em homenagem ao Dr. Gerber, cuja confissão póstuma havia salvado tudo. Otto Wilhelm Rousseau von Waldmer, um nome longo para um bebê tão pequeno, mas carregava o peso da verdade, do sacrifício, do amor. As semanas após o nascimento foram um borrão de noites sem dormir e amor esmagador. Wilhelm era um pai dedicado. Acordava com Amélie durante as alimentações noturnas, ninava Otto quando chorava, mudava fraldas sem reclamar. Um duque mudando fraldas. Amélie brincou uma noite. A sociedade ficaria chocada. Que se choquem, Wilhelm respondeu beijando a testa do filho adormecido. Isto é mais importante que qualquer título. Um ano depois, numa manhã de primavera, quando Otto estava dando seus primeiros passos cambaleantes pelo jardim, Amélie e Wilhelm sentaram-se num banco sob um carvalho florido. Greta, agora com 14 anos, corria com Otto, rindo quando ele caía na grama macia e se levantava determinado a tentar novamente. Ele tem sua teimosia, Wilhelm observou. E seus olhos, Amélie respondeu. Wilhelm a puxou para mais perto, braço ao redor de seus ombros. Você se arrepende de algo? Amélie pensou por um momento. Arrependo-me de não ter conhecido você antes, de todos os anos que perdemos. Mas se nos conhecêssemos antes, talvez não estivéssemos prontos, talvez precisássemos atravessar tudo aquilo para chegar aqui. Sempre o filósofo. Amélie sorriu, beijando sua bochecha. Otto tropeçou e caiu novamente. Desta vez, em vez de se levantar sozinho, estendeu os braços para Wilhelm. Papa! A primeira palavra clara. Wilhelm ficou de pé num salto, atravessou o jardim, pegou o filho nos braços e o girou no ar. O riso de Otto ecoou pelas montanhas. Amélie observou. Seu marido, seu filho, sua vida, tudo o que quase perdera, tudo o que lutara para manter. E percebeu que a felicidade não era a ausência de dor, mas a escolha de amar apesar dela. Era Wilhelm escolhendo acreditar quando tudo dizia para duvidar. Era ela escolhendo ficar quando teria sido mais fácil fugir. Era ambos escolhendo todos os dias construir algo bom do caos. Naquela noite, após colocar Otto para dormir, Amélie e Wilhelm ficaram na varanda de seus aposentos, olhando para as estrelas. Sabe o que a senhora Gerber me disse antes de voltar para a vila? Amélie perguntou suavemente. O quê? Que o marido estava certo ao arriscar tudo pela verdade. Que a verdade sempre vale a luta. Wilhelm beijou o topo de sua cabeça. Ela estava certa, mas não foi apenas a verdade pela qual lutei. Foi por você, sempre foi você. E sempre será, Amélie prometeu. E sob as estrelas do Principado de Liechtenstein, num castelo que já conheceu mentiras e dor, mas agora conhecia amor verdadeiro, o duque e a duquesa de Waldmer permaneceram abraçados. Eles haviam desafiado o impossível. Haviam provado que milagres acontecem não porque são prováveis, mas porque duas pessoas decidem acreditar. Um no outro, contra todas as evidências, contra todas as mentiras. E essa é a história de como um escândalo se tornou a maior história de amor já contada nas montanhas de Liechtenstein. Uma história de coragem, de verdade, de escolher o amor quando o mundo inteiro escolhe a dúvida. E, acima de tudo, uma história de que o verdadeiro amor não precisa de provas médicas ou aprovação social. Ele simplesmente precisa de duas almas corajosas o suficiente para lutar por ele. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho para mais romances onde cada palavra carrega um pedaço de verdade sobre o que significa amar além de uma paixão passageira.